E aí, tudo certo? Aqui é o Marcos. Você deve imaginar que eu sou o Marcos porque o nome do canal é Marcos Quem Me Deve, então certamente a pessoa que aparece no vídeo não se chama João, né? Obrigado por estar aqui nesse vídeo, como começar a criar jogos em 2020. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você a minha visão sobre como começar a criar jogos. Então, é natural que você, que talvez não me conheça, queira saber o que eu faço, o que eu sou, para poder transmitir para você a minha visão sobre como começar e é bom que você confie em mim para realmente seguir o que eu vou dizer e para isso você tem que saber o que eu faço, né? Eu já crio jogos já fazem pouco mais de 3 anos e eu tô com esse canal aqui desde 2017, então não somente eu crio jogos há bastante tempo, mas também eu ensino sobre criação de jogos há bastante tempo. Desde o início, perto do início de quando eu comecei a criar jogos, eu já criei esse canal e ele foi praticamente caminhando comigo. Conforme eu fui evoluindo, os vídeos aqui também foram, o que eu passo de conteúdo, a assertividade e tudo mais, porque eu fui me tornando mais experiente nisso aqui. E nesse momento eu tenho mais de 400 vídeos publicados sobre criação de jogos, então você pode ficar tranquilo que o conteúdo aqui ele já teve bastante tempo assim para pensar em várias coisas e modificar alguns pensamentos. E também eu publiquei um jogo na Steam, que se chama Rift Raccoon. Se você procurar na Steam, você vai ver o Rift Raccoon lá e você vai ver que o desenvolvedor é Marcos Game Dev, que sou eu mesmo, tá? Eu tenho vídeos no canal sobre Rift Raccoon, se você estiver curioso sobre como foi criar o jogo, você pode procurar no canal depois Rift Raccoon que você vai ver algumas explicações. Como começar a criar jogos, eu tenho vários vídeos nesse canal sobre esse assunto, inclusive tem um que é como começar a criar jogos em 2019. Você talvez já tenha visto o de 2019, portanto eu te aviso que nesse vídeo aqui algumas coisas vão se repetir, realmente para fixar a importância das coisas que eu falei naquele outro vídeo. E se você ainda não viu o de 2019, fica tranquilo que ele não está muito antigo e as coisas não servem mais, tá? Então se você quiser ver o vídeo de 2019 depois, você pode ver. E aqui nesse vídeo eu estou tratando você que está assistindo como uma pessoa que está começando a criar jogos, independente do objetivo que você tenha com a criação de jogos. Existem vários objetivos que você pode ter. Para ser bem específico, você pode querer criar jogos para fazer um jogo para os seus amigos jogarem. Vamos supor que você quer fazer um jogo, rechear ele de piadas internas, só para os seus amigos jogarem e se divertirem. Realmente um puro hobby. Ou você pode ser um pai ou uma mãe e querer criar jogos para o seu filho, para sua filha jogar, porque eles vão ficar muito felizes de ter um jogo em que eles são o personagem. Você pode ser um professor, uma professora e querer fazer um jogo para os seus alunos jogarem. Ou você pode ser uma pessoa como eu que quer trabalhar com jogos. Então você está buscando trabalhar com jogos e, portanto, você quer começar. De toda forma, obrigado por estar aqui. Eu espero que eu consiga te ajudar de alguma forma. E especialmente se você quer trabalhar com isso profissionalmente, é muito importante você levar o que eu vou falar aqui em consideração. Porque quando a gente quer trabalhar profissionalmente com a coisa, tem que ser levado mais a sério. Porque um jogo para os seus amigos jogarem, ele pode ter vários bugs, ele pode ter várias falhas na programação, falhas na montagem do jogo, na lógica do jogo, nas regras do jogo, não tem problema. Se for uma coisa ali só para se divertir com os amigos. Mas se você quer trabalhar profissionalmente, eventualmente seu jogo vai ser publicado em alguma plataforma, como a Steam, por exemplo. Portanto, você tem que seguir uma linha de aprendizado, que eu vou passar nesse vídeo aqui, e que vai ajudar você, assim como me ajudou. Já vou adiantar para você que o que me ajudou a conseguir criar jogos, e isso até mesmo se você quiser seguir como hobby, é bom você seguir dessa forma, foi tratar o estudo da criação de jogos como se fosse um plano de ensino comum do ensino tradicional, da escola, que começa na escola, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. A coisa vai evoluindo aos poucos. Porque quando a gente começa a criar jogos, a gente tem muitas referências, muitos jogos que a gente gosta de jogar, e a gente pensa, né,
em sair correndo e criar logo o jogo que está na nossa cabeça, o jogo que a gente vem matutando desde que a gente começou a jogar. Eu não sei você, só que desde que eu comecei a jogar ativamente, que eu lembro que eu demorei um pouco para começar a jogar de verdade, né? Eu também não sou muito velho, então eu não peguei muitos videogames antigos. Eu joguei mais jogos antigos por agora, em emuladores e jogos que veio junto com o Nintendo Switch, coisa assim. Mas eu comecei a jogar ativamente mesmo com o Nintendo Wii. E eu joguei Zelda Twilight Princess várias vezes, joguei Zelda Skyward Sword várias vezes, joguei Mario Galaxy, joguei todos os bons jogos de Wii, exceto Xenoblade Chronicles, que eu não consegui pegar. Eu joguei, e certamente também outros que eu não conheci, né? E quando eu jogava esses jogos, eu não ficava criticando eles na minha cabeça, mas eu ficava pensando em coisas que poderiam ter a mais, em outras coisas que poderia adicionar nesse jogo. Como poderia ter uma fase dessa maneira, como esse jogo poderia ser dessa forma, montado de forma diferente, o combate poderia ser diferente, o Mario poderia fazer pulos diferentes, além dos que ele já faz no Mario Galaxy. Então, isso foi me levando aos poucos até criar servidores em jogos multiplayer, como o GTA San Andreas Multiplayer, que é um mod de GTA. E quando eu descobri a possibilidade de você criar um servidor e colocar suas próprias regras para as pessoas jogarem ali, eu fiquei fascinado e eu fiquei bastante tempo da minha adolescência focado em servidores de GTA San Andreas Multiplayer e parte da infância em servidores de Tibia, que eu cheguei a criar. Então ali já estava criando em mim essa vontade de criar jogos, né? E durante esse momento entre servidores e jogos que já estavam sendo criados, no caso, eram jogos que já existiam e eu modificava algumas coisas que eu gostaria de modificar no meu servidor. Nesse momento dos servidores, eu também tive um breve momento como desenvolvedor de jogos mesmo, jogos autorais, jogos que eu criava do zero, que eu gostaria de criar do zero, né? Inclusive eu tenho uma live aqui no canal que eu estou pensando em colocar como pública, ela está como privada, em que eu mostro os meus primeiros jogos e alguns inclusive que eu não finalizei. E foram nessa época da minha vida, entre os 8 anos até mais ou menos os 13, em que eu tentei criar muitos jogos, inclusive em RPG Maker, não sei se você conhece, e só tentei mesmo, eu não consegui nada. E hoje eu percebo que a razão disso é como se eu tivesse uma certa arrogância, na verdade, porque eu jogava muito, eu me achava o ápice da criatividade, né? E, portanto, eu pensava que tudo que eu pensaria no meu jogo, ou até mesmo coisas que eu não pensaria, as coisas iriam surgindo, eu ia conseguindo fazer tudo. Eu ia conseguir fazer tudo exatamente como eu queria, mesmo sem ter nenhuma experiência. É uma certa arrogância isso. Você achar que você tem alguma especialidade, você tem alguma coisinha especial em você, que, portanto, vai permitir que você avance na frente, que você não precise passar pelo passo a passo natural. Na verdade, essa arrogância não era puramente arrogância, também era falta de conhecimento, né? Era falta de ter alguma ajuda, era uma época em que a internet não era tão forte, ainda era discada, né? E não tinha YouTube com vários vídeos e tudo mais. Então eu não tive uma guia, uma coisa para me dizer, olha só, você não pode começar com jogos grandes, você tem que fazer uma coisa um pouco menor para você conseguir fazer. Então, voltando àquilo que eu falei do seguir os jogos como se fosse um plano de ensino comum, né? Desde lá o maternal, jardim, pré, ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Você ir subindo aos poucos o nível dos seus jogos. Qual é a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é que desenvolver um jogo, se você for conceber um jogo, tornar uma ideia realidade, você não vai estar só programando, você vai estar também fazendo o projeto do jogo, que é o game design. É uma coisa além, que é realmente uma matéria, uma área de estudo. Existem vários game designers famosos, game designers que não são famosos, mas que pesquisam essas coisas. Programação, então, nem se fala, tem um mar de coisas para você aprender nesse universo. Portanto, não é porque são jogos que a gente não tem que levar como se fosse realmente uma coisa
que a gente aprende naturalmente, assim como a gente aprende qualquer coisa na vida, né? Então, começando pelo maternal, jardim, pré, a gente brinca muito, né? Nessa idade, a gente brinca bastante, a gente aprende coisas simples também. Aprende a ler, escrever. Não sei se chega a aprender matemática nessa época, mas se for matemática é tipo soma e subtração e certamente saber a ordem dos números, né? Talvez só de dezenas também. Nem chega às dezenas, só chega até o 10 mesmo. E assim então a gente começa muito pequeno. Nesse momento da nossa vida a gente não vai começar a estudar multiplicação. É um pouco intenso demais, né? Os números podem ficar muito estranhos, muito grandes. Então é melhor manter na soma, subtração e só lá no ABC. Depois a gente vai para uma outra etapa e depois vai subindo aos poucos. Como a gente aplica isso a jogos? A gente aplica isso a jogos realmente tratando os primeiros jogos que a gente cria como se fossem jogos que a gente faria lá no maternal, no pré, no jardim, que a gente estaria lá criando e brincando e se divertindo. Então jogos hiper, mega simples. Hiper, mega simples, como por exemplo um Pong, como por exemplo um jogo de pedra, papel, tesoura. Você aperta um botão, você escolhe pedra, papel ou tesoura e tem um CPU que escolhe automaticamente um dos três também, aí você vê quem ganhou e conta a pontuação. Pontuação ainda você pode querer manter num projeto mais distante, né? Porque você pode querer começar só com o jogo base, só o pedra, papel, tesoura mesmo. E por que fazer isso? Primeiramente porque se você começa com um RPG, assim como eu comecei lá com 10, 11, 12 anos, que eu queria criar meus jogos de RPG, quando você faz isso, você já está querendo avançar pelo menos para o ensino fundamental. Pelo menos. No mínimo. No mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque hoje, tendo mais de 3 anos de experiência com criação de jogos efetivamente, eu não estou contando aqui o meu tempo de experiência lá na infância / adolescência. Eu estou contando o meu tempo de experiência agora na fase adulta, tendo realmente criado jogos profissionalmente. Mesmo com essa minha experiência de agora, eu não fiz um RPG ainda. Porque eu percebo que eu vou evoluir naquilo que eu foco. E se você for observar meu canal, e se você for ver o Rift Raccoon, você vai perceber que eu tenho muito essa coisa do retrô, muito essa coisa do jogo side-scrolling, que a tela vai rolando de lado, muito dessa coisa do jogo de plataforma. Eu tenho muita coisa assim no meu canal. Mega Man X, roguelike, beat'em up, também é side-scrolling. Então eu tenho muito disso. Inclusive jogos que eu criei fora o Rift Raccoon também são assim, side-scrolling de quebra-cabeça, de precisão, de survival horror também, que é 2D. Então tudo coisa assim, nesse sentido. Nada que envolvesse ainda pontuação de dano, pontuação de vida, diversos inimigos para você enfrentar, diversas quests para você fazer. Nada disso. E eu sei que assim que eu começar a focar nisso, eu vou começar a expandir nisso. Né? E se você tem o objetivo de criar RPG, você vai então aos poucos ir se elevando no RPG. Mas você não vai começar pelo RPGzão que você quer fazer. Nota que eu estou falando aqui um RPG. Eu não estou nem falando de MMORPG. Porque algumas pessoas elas pensam que você começar por um jogo absurdo de grande, um jogo muito grande, é você querer fazer um mundo aberto, tipo Zelda, tipo GTA, ou você fazer um MMORPG. Esses são os absurdos que vão além da imaginação, que não tem nem cogitação de se fazer sendo iniciante. E sendo sozinho também é bastante complicado. Eu não sei de alguém que fez um jogo mundo aberto, que tenha ficado muito bem feito, muito polido, sozinho. É bastante complicado. Eu estou falando aqui de um RPG. Pode ser um RPG de lado, em que você anda, você baixa os inimigos e ganha buffs assim que você sobe de nível, você fica com mais ataque, mais defesa e mais vida. Um RPG super simples eu estou falando. Nem isso vale a pena você fazer logo de cara. Você precisa que a criação de jogos seja progressiva. E eu sou prova viva de que isso dá certo. Porque até eu chegar no Rift Raccoon, eu fiz o roguelike, que é no meu canal, que é um side-scrolling muito mais simples. Eu fiz o Recriando Mega Man X, também side-scrolling. Eu fiz o beat'em up, que é side-scrolling, só que de outro tipo. Sempre foi side-scrolling 2D,
de lado, andar de lado assim. E também os jogos que eu fiz, os meus jogos mais curtos. Então tudo que eu fui fazendo foi levando para o Rift Raccoon. Foi elevando. Sem contar os anteriores a esses aqui, que tiveram outros ainda atrás que foram subindo até esses e que foi subindo até o Rift Raccoon, que até então é o meu maior projeto, né? E então você vai fazer isso com o jogo que você quer criar. Vamos supor que você quer criar um RPG. Esse RPG vai ser... Você vai andar assim, né? Você vai andar em várias direções. Você vai ter um sistema de combate ativo, em que você aperta uma tecla e você dá uma espadada. Como se fosse um Zelda antigo mesmo. E vai ter vários inimigos, vai ter chefes, vai ter dungeons, vai ter NPCs para conversar. Como é que você vai chegar até esse jogo que você quer fazer? Qual é o caminho que você vai traçar? Você vai começar com jogos mais simples que esse. Mas aí fica aquela dúvida complexa, né? Que é quando é que você vai saber que você está pronto para fazer esse projeto? Inclusive esse projeto aqui está no canto da tela, só que ele não é o seu último, né? Vão ter outros aqui para frente. É uma grande escada, dá para se dizer, que vai subindo aos poucos, até você sempre elevando o nível do seu projeto. Como é que você vai saber que você pode fazer esse jogo aqui que você quer criar? Tem uma forma simples de você fazer isso, que é você refletir sobre o jogo e sobre as várias coisas que tem nesse jogo, as várias coisas que você vai querer fazer nele, e se você tem já a capacidade de fazer essas coisas. Vamos supor, por exemplo, o sistema de distribuição de pontos que você quer fazer no seu jogo de RPG. Você vai subir de nível e você vai poder colocar pontos em ataque, em defesa, em destreza, no que você quiser colocar. Você já fez um menu simples? Um menu com Start Game, Options, Exit, um menu super simples. Para dizer se você sabe ao menos fazer um cursor que vai descendo e subindo e seleciona uma opção. Então, você sabe isso, ok. Mas vamos supor que você nem saiba isso. O menu de distribuição de pontos, ele vai além disso. É um menu que ele aparece num dado momento, assim que você sobe de nível. As opções que você escolhe não são tão simples quanto o Start Game. Start Game pode ser muito simples, só apertar o botão já pula para o jogo. Um Exit é muito simples também. Você aperta o Exit, você sai do jogo. O jogo fecha. Só que distribuição de pontos, você vai ter um limite de pontos para colocar. Então você vai ter que ter aí uma forma de armazenar esse valor, saber quanto que o jogador pode colocar de pontos no personagem. Sem contar a parte de game design disso aí, que você vai ter que balancear o jogo. Como é que você vai garantir que no nível 5, por exemplo, o jogador ganhou pontos de forma justa? Justa tanto para o jogador quanto para o jogo. O jogador não está muito fraco para os inimigos de nível 5, e o jogador nem está muito forte para os inimigos de nível 5. Isso aí é balanceamento, isso aí é game design. Mas voltando então para o menu, você vai ter que fazer com que ele mexa o cursor, escolha a opção, aumente o pontinho, e assim que você colocar o máximo de pontos, fecha o menu e o jogo volta. Tem várias coisinhas para se pensar aí no meio. Aí você quer fazer um sistema de combate em que tenha um inimigo e que ele vai ter várias magias, o inimigo, ele vai ter a sua barra de vida. E dependendo ali quantos golpes você dá, você pode infligir tontura nele, você pode infligir veneno, você pode infligir vários status, vários efeitos de status no inimigo, até que você eventualmente derrota o inimigo. E quando você derrota o inimigo, ele dá um loot. Você pode pegar ouro, você pode pegar a espada dele, você pode pegar a armadura dele, você pode pegar o coração dele. Isso acontece em RPGs, né? Corações são ferramentas de produção em alguns jogos. Você pode usar o coração para craftar a espada do coração do bicho, ou uma roupa. E então você quer fazer esse combate com vários poréns, vários detalhes. Você já fez um combate mega simples que seja tipo assim, pular na cabeça do inimigo? Você tá ali, o inimigo tá andando de lado bem de boa, tá vindo na sua direção e você pula nele e ele é derrotado. Um combate mega simples, mais simples possível do universo. Ou que você tá andando e você aperta um botão, você ataca com a sua espada, o inimigo aqui que está na sua frente ele morre. Mas um inimigo assim bem simples, que não fica pulando por aí, não fica usando magia, ele só fica andando.
Você já fez algo assim simples? Por que isso é importante? Porque quando você já fez uma versão mais simples do que você quer fazer no seu projeto, que você quer desenvolver no futuro, que você não vai fazer agora, você vai conseguir visualizar como criar esses sistemas complexos. Você vai pensar em tudo que o seu jogo vai ter. Ele vai ter um sistema de distribuição de pontos, ele vai ter um menu de quests em que você pode pegar quests com os camponeses da vila e eles vão te passar missões. Pegue 3 cenouras, mate tantos inimigos. Vá lá pegar o meu colar que eu deixei cair na floresta. Várias missões que você pega a missão, você vai até o NPC, depois você faz a missão, você volta até o NPC e completa a missão, ganha recompensa. Quando você fez versões mais simples dessas coisas, porque o sistema de quest teria menu, teria como você teria que conferir quando você completou a missão. Peguei o amuleto, agora como é que isso vai transmitir para o jogo que eu completei a missão? Tem que ter tudo isso aí. Se você já fez versões mais simples, você vai conseguir visualizar tudo que você vai precisar para criar a versão complexa, que seria então a versão que você quer mesmo criar, né? Então, se você pensa nesse momento, eu quero criar um jogo de RPG, e você tem muita noção de como esse jogo vai ser, só que você consegue visualizar ele apenas como se fosse o jogo mesmo, né? Você consegue ver o bonequinho andando, você consegue ver os gráficos, como eles vão ser, como é que vai ser a arte do boneco, o cabelo dele, a roupa dele, a espada que ele usa. Você consegue ver ele atacando, então você imagina a animação dele. Você consegue ver os inimigos andando pelo mundo. Você visualiza tudo isso. Só que se você vê só o jogo e não olha para cada elemento, conseguindo observar como que ele é feito, aí você tem um problema. Porque assim que você começar a fazer esse projeto, você vai perceber, cara, tem muito mais dificuldades para fazer um sistema de quest, para fazer um sistema de combate robusto, para fazer um jogador com muitos movimentos e magias. Tem muito mais coisa nisso do que eu esperava que teria. E isso é natural, você não tinha como antecipar que isso aconteceria, porque você foi direto num projeto muito complexo para você. Então, voltando ao que eu falei lá, como é que você vai fazer para saber que você pode fazer esse projeto? Você tem que conseguir, além de visualizar como o jogo é, você tem que conseguir observar cada coisa e saber por cima como que você vai fazer cada coisa. Para fazer esse sistema aqui, eu usaria array, eu usaria variável, eu usaria funções, eu usaria os picks para fazer o inimigo saber qual é o certo. Você tem que conseguir visualizar dentro da ferramenta que você utiliza como é que você faria cada coisa. E tem um outro porém aí também, né, uma outra coisa ruim de você fazer um projeto muito complexo para o seu nível de habilidade atual, que é você... Tem duas coisas, na verdade. Eu vou falar uma primeiro, depois eu falo a outra. Que é você conseguir trabalhar nesse projeto só em dias de alta motivação. Porque vamos supor que você vai atacar esse RPG aí. Vamos continuar com o exemplo do RPG, porque a gente já começou nessa, vamos seguir em frente. Você vai atacar esse RPG, você vai fazer ele. Você decidiu, não importa que o Marcos falou que tem que fazer jogos mais simples antes, jogos que me levem a ter as noções do que eu tenho que saber da minha ferramenta para fazer o jogo que eu quero fazer, o grande jogo, ou o jogo médio, o jogo pequeno, enfim, o jogo que você quer fazer pode ser pequeno, só que se ele for pequeno, não tão pequeno assim, você vai fazer jogos menores ainda até chegar nele. Se você decidir não ouvir isso, o que vai acontecer? Você vai ter no seu dia, ao longo dos seus dias, sempre essa atividade complexíssima que vai ser fazer esse jogo. Porque fazer um sistema de distribuição de pontos, por exemplo, já tendo muita noção sobre variáveis, sobre array, sobre armazenamento de informações, sobre menus, fazer um sistema de distribuição de pontos com esse conhecimento não é uma tarefa que vai fazer você sofrer. Porque você já tem o conhecimento dentro de você. É só questão de juntar 1 mais 1 e formar 2. Juntar os conhecimentos que você já tem aqui na sua cabeça
não necessariamente você já fez um sistema de distribuição de pontos antes, entende? Só que você já tem as peças que formam esse quebra-cabeça e você consegue unir. Você criar jogos pequenos antes de fazer o que você quer agora é como se fosse você formar as pecinhas do quebra-cabeça que possam montar esse quebra-cabeça que você quer mesmo montar. Então, você tem tudo isso, você vai conseguir ter ali um momento de programação do sistema de distribuição de pontos que não vai ser sofrido, vai ser só a questão de realmente achar a lógica certa, você tem tudo na cabeça, é só montar. Ah, vai bugar? Vai bugar, só que você tem o conhecimento necessário para desbugar, para conseguir fazer ele desbugar, porque ele bugou e você já viu o motivo do bug. Você já tem conhecimento também sobre desbugar jogos, porque você teve experiência com isso. Você sabe o que analisar na hora de desbugar um jogo. Então você vai ter um momento muito mais tranquilo com isso. E quando você tem uma atividade que não requer muita energia de você, que requer energia natural, né? Porque a atividade ela está no seu nível de habilidade, você consegue executar ela, você consegue fazer isso em um dia que você está meio cansado, em um dia que você não teve um bom dia, em um dia que você está meio sem energia. Você consegue. Só que se a tarefa vai exigir muito de você, você vai conseguir fazer ela só em dias que você tiver energia em abundância. Em dias que você dormiu muito bem, em dias que foram ótimos, em dias que você trabalhou legal, em dias que você conversou com quem você queria conversar. E nos dias que as pessoas não te responderam, seus amigos não querem saber de você nesses dias, eles estão fazendo outras coisas, enfim. Nos dias que não forem tão bons, você for lá fazer o seu projeto, tá muito difícil, você vai deixar para lá. Ou você vai fazer coisas mais simples. E essa coisa complexa do seu projeto vai ficar sempre para depois. Só que é uma parte crucial do jogo, então ele não consegue ser lançado sem fazer isso primeiro. Então qual é o lance? Outra coisa que você pode levar em consideração na hora de decidir o jogo que você vai fazer assim que você está começando a criar jogos. É você fazer um jogo que você não precise de motivação para fazer. Né? Voltando lá para a nossa análise sobre a escola. Se você é uma criança e está no jardim, você não vai ter um esforço para montar umas pecinhas lá, porque isso é divertido, você não vai ter um esforço, você não vai pensar em casa, ai meu Deus, eu não quero ir para a escola hoje, porque eu vou ter que montar pecinhas. Não, porque você se diverte fazendo isso, então vai ficar de boa, você vai conseguir ir para lá. Só que se você no jardim tivesse que aprender equação de segundo grau, você ia pensar, meu Deus, eu tenho que aprender equação de segundo grau, eu não quero ir. Aí você não vai. Ou você vai e chega lá e não consegue ser produtivo, porque essa atividade não está no seu nível do momento. Se você se esforçar muito, eu não sei se uma criança do jardim conseguiria fazer equação de segundo grau nem com um mentor super bom em matemática do lado dele para ajudar. Mas só para a gente conseguir analisar aqui. Se você se esforçasse muito, desgastasse muito, você talvez conseguisse. Mas não precisa ser assim. Então você pode, se você está num momento em que nos jogos você tem que montar pecinhas de quebra-cabeça e é divertido fazer isso, faça isso. E quando chegar no momento de fazer equações de segundo grau, jogos mais complexos, distribuição de pontos, com combates mais expansivos, com vários inimigos, várias habilidades, aí você começa a fazer. Então, segunda coisa sobre isso é você fazer um jogo em que você consiga fazer ele mesmo sem energia. Então, se você perceber que o jogo que você está tentando fazer está drenando muita energia de você, tem alguma coisa errada aí. Porque deveria ser uma atividade natural. E pensa que... E você pode se preocupar. Ah, então quer dizer que vai ser sempre natural. Então eu vou sempre me manter fazendo coisas muito fáceis. Não é assim que funciona, porque o natural de agora não é o natural de depois. Tinha um momento em que na hora de montar um personagem de plataforma, eu ficava pensando muito sobre o pulo dele, qual altura eu vou colocar, por que eu vou colocar essa altura de pulo, como é que eu vou montar as plataformas. Isso era uma coisa muito complexa. Mas hoje é uma coisa natural, porque a minha experiência levou a isso. Então você vai elevando o seu natural conforme você vai criando mais e mais jogos, tá? Uma outra coisa importante sobre fazer jogos pequenos é você conseguir fazer jogos
e terminar eles. E terminar os jogos que você começou a fazer. Isso porque quando você começa a criar um jogo, isso foi uma coisa que eu senti lá na minha infância / adolescência, que eu não estava conseguindo criar os meus jogos. Quando você fizer isso e não conseguir terminar o jogo, você não vai ter uma sensação de dever cumprido. Ah, eu consegui fazer o meu jogo, que beleza, foi ótimo, eu fiz tudo o que eu queria. Não vai ter essa sensação. Só que se você conseguir, você vai ficar muito mais animado. E eu devo dizer, assim que eu terminei o meu primeiro jogo, que foi super simples, eu terminei esse jogo, não está mais no meu DNA não terminar um jogo. Porque é como se eu tivesse me viciado com a sensação de iniciar um projeto e terminar. E antes é como se eu tivesse viciado no contrário. Na época que eu criava jogos em RPG Maker, na infância, adolescência, eu criei muitos jogos. Eu iniciei muitos projetos, na casa dos 20, 30. Iniciados e talvez ali com algumas coisinhas, alguns sistemas, só que nada terminado. E isso me desgastava muito, até que naturalmente eu desisti. Né? Como eu falei, eu tive um momento lá antes, agora eu tenho um momento agora. Foi porque realmente lá, até agora, teve aí no meio um período em que eu não trabalhei com jogos em nada, porque eu tinha desistido de fazer isso, por conta do desgaste muito grande lá atrás de não terminar os projetos. Então, se você se propõe a terminar um projeto simples, as suas chances de conseguir fazer isso são muito maiores, né? Então, você decidiu fazer um Pong super simples, você vai conseguir fazer ele e terminar ele vai te dar uma sensação muito boa e você vai querer continuar terminando projetos, não importa o tamanho deles. E você vai levando contigo essa sensação até nos jogos grandes que você vai fazer lá pra frente. Você vai estar viciado em terminar projetos e você vai estar elevando o nível deles aos poucos. E chegando lá na frente, você não vai nem pensar em desistir do projeto. Mesmo que no meio do projeto você tenha tido uma ideia melhor. É muito comum isso, né? A pessoa está começando a criar jogos, começa a criar aí no meio do projeto teve uma ideia melhor. Não sei se é exatamente isso. Às vezes é realmente a percepção de que esse aqui não está indo a lugar nenhum, e aí você vai começar outro que também não vai para lugar nenhum, porque ele talvez seja maior ainda do que esse que você começou, mas você não consegue enxergar que esse projeto aqui, o erro dele foi ele já ser muito grande para você. No momento que você está agora, como eu falei, né? Você vai subindo aos poucos. Bom, esse vídeo aqui ele foi realmente uma extensão do vídeo de 2019, então você pode assistir o vídeo lá. Se você quiser, tem algumas outras informações lá. Eu sempre faço vídeos sobre como começar de tempos em tempos aqui no canal, porque eu sei que são muito importantes. Se você não fizer esse início direito, você não vai conseguir ter as próximas etapas. E se você gostou desse vídeo, se você sentiu lógica no que eu falei aqui, se você achou que faz sentido, recomendo que você continue estudando comigo para você continuar nessa mentalidade de como começar. E para continuar, eu tenho aqui o meu e-book, 5 passos simples para criar games. Ele é sobre como começar mesmo. Muitas coisas que eu falei aqui você vai ver, talvez até em mais detalhes nesse e-book, que é gratuito, é só você clicar aqui que você vai poder baixar ele gratuitamente. E assim então você vai poder continuar estudando sobre esse assunto, tá bom? Fique aqui no canal, se inscreva que vai ter mais vídeos aqui sobre esse assunto. Tem vídeos também sobre conteúdos mais intermediários, mais avançados. E você vai poder estudar por aqui por bastante tempo, tá bom? Obrigado por assistir, comenta o que você achou e até o próximo vídeo.